Fala, galerinha ligada no Meio de Bar, aqui quem fala é o Thiagão. Dessa vez não estou sozinho para fazer os podcasts dessa semana, o Lele está de volta. Salve, Lele. E aí, galerinha, estou de volta para mais um podcast. Show demais. O Lele estava nos bastidores, não deixou de participar do podcast, porém ele estava tecnicamente impossibilitado de acabar gravando, mas isso já se acertou e ele está aqui de volta. E vamos falar do quê? De futebol brasileiro. O único campeonato ativo de grande expressão é o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, que terá sua final, que terá um Fla-Flu, né? Então, falando dos jogos que aconteceram nessa tarde de hoje, estamos gravando o podcast no domingo, saindo no ar para vocês aí na segunda-feira. Com protestos e sem gols, o Fluminense classifica para a final da Taça Rio após empate com o Botafogo, e o Flamengo, com 2 gols do Bruno Henrique, o Brabo, o Flamengo vence Volta Redonda e está na final da Taça Rio. E aí, Lele, que a gente pode comentar desses jogos aí? Começando pelo Clássico Carioca, o Botafogo começou melhor a partida, mas aí, com o desenrolar do jogo, o Fluminense deu uma equilibrada. Um detalhe interessante é que o Fluminense, pós-paralisação devido ao Covid-19, fez 3 partidas, né, com a de hoje, não marcou nenhum gol e mesmo assim está na final. E o Botafogo pressionou no final, teve até uma polêmica de um suposto pênalti em cima do atacante botafoguense, mas nada concretizado, não foi realizado nada, e aí terminou 0-0 o jogo, Fluminense classificado, mas com muitos problemas dentro de campo. Em relação ao Flamengo, né? Porque assim, o Campeonato Carioca ele é totalmente doido aí. O Flamengo eu até vi esses dias nas redes sociais um áudio vazado de um defensor eu esqueci o nome do time que o Flamengo jogou no meio de semana. Era verde. Boa Vista. Falando que, o cara falando assim, não dá, os caras tá voando demais, não tem como tu ganhar. E o cara falando, né? É complicado você entrar num jogo sabendo que a chance de você ganhar é mínima, não dá, os caras sufocam, etc e tal. E o Bruno Henrique, né, voltou a marcar aí, fez 2 gols. Eu acompanhei após o jogo do Botafogo e Fluminense, os melhores momentos, até mais de uma vez. E, são 10 minutos de melhores momentos com 9,55 de lances para o Flamengo. Foi um massacre. E destaque para a qualidade técnica e inteligência tática do Gabigol, que não é egoísta, é um atacante que a cada vez mais com o Jorge Jesus evolui a cada semana. E agora virou um garçom, né? Hoje tem assistência do Gabigol, não é mais gol, porque virou um garçom nesse time rubro-negro, hoje com 2 assistências para o seu companheiro de equipe, Bruno Henrique. O interessante disso tudo é que a gente está vendo, por exemplo, né, nesse meio da pandemia que o Mister renovou com o Flamengo. O Barcelona até ganhou hoje, mas isso vai ficar para o podcast que a gente vai gravar amanhã para postar na terça-feira. Que esse time do Flamengo ele joga muito bem, é um time totalmente competitivo, né? A gente sabe que não ganhou do Liverpool, que também é outro time assim fora de série, mas que fez uma belíssima campanha no passado do Campeonato Brasileiro. E parece que o pessoal do Flamengo não baixou o nível com contratações, né? Chegou o Michael, enfim, Thiago Maia jogando, entrando também, o Diego Ribas recuperado de lesão, né? Teve a venda do Mari para o Arsenal, mas o Léo Pereira tá suprindo bem ali, fazendo a dupla de zaga com o Rodrigo Caio, né? Rafinha na lateral e Felipe Luiz, 2 laterais que vieram, né, da Europa. E o Flamengo, né, por conta de já ter ganho a Taça Guanabara, porque assim, né, é complicado até a gente lembrar, porque ficou muito tempo sem futebol, mas o Flamengo ele já havia sido campeão da Taça Guanabara. Então nessa quarta-feira, né, no Fla-Flu que vai acontecer, ele tem chance de ser campeão já antecipado sem precisar da final. Lembrando que não há vantagem para nenhuma das 2 equipes. Então, se empatar é pênalti, não tem essa de um vai ficar com vantagem, outro vai ficar sem vantagem na final. E acho que a gente pode não cravar, mas obviamente se a gente for dar a nossa aposta indicada aí, palpite, né, podemos falar que o Flamengo tem todas as condições aí de ganhar, até por 2 gols diferentes, e ganhar a Taça Rio e consequentemente ser campeão do Carioca. O detalhe interessante nisso tudo é que em janeiro, né, com todo o poder do último semestre do Flamengo em 2019, todos se perguntavam qual seria
o rival, né, dentro do estado que faria mais, que estaria de frente, né, com o Flamengo, ou que tentaria estar de frente com o Flamengo. E aí muitas pessoas até citou o Vasco, poucas o Botafogo, mas de uma parte geral o Fluminense. E teoricamente esse jogo em março teria um peso, hoje ele tem outro, né? O Fluminense não vem bem, como disse anteriormente, é um time que não marca 3 rodadas, é um time que envelheceu muito, né? Você tem Egídio, você tem Nenê, vira e mexe entre o Ganso, tem o Fred, que foi titular hoje, não foi tão mal, mas não é o Fred de 2012, campeão brasileiro. Então, clássico é clássico, né? Já diria o poeta, mas a chance do Fluminense ganhar e prolongar essa final para mais 2 datas, eu acho bem remota. Eu creio numa vitória do Flamengo, tranquila, inclusive. Eu também acredito, né, na vitória do Flamengo. É óbvio que, como a gente sabe, você acabou de soltar o bordão dos mais antigos do futebol. Clássico é clássico e vice-versa. Acredito que em clássico tudo se iguala e final é uma coisa diferente. Mas esse time do Flamengo, ele tá muito experiente, é um time muito bem treinado e tem tudo aí para conquistar o Campeonato Carioca. Bom, ainda continuando no Campeonato Carioca, e lembrando que a gente tem esses 15 minutos para falar com vocês, óbvio que tem outras notícias do futebol, e não que a gente está aqui só para falar do Campeonato Carioca, o podcast em relação ao Brasil, até tivemos vídeos aí do Dudu em relação à opinião do Gustavo, que é um torcedor do Palmeiras, que faz parte do nosso canal, enfim. Mas essa semana a gente focaria, obviamente, né, na decisão que vai ter de quarta-feira, que é o Fla-Flu que acabamos de comentar, e uma outra notícia não menos importante, né, do motivo do rompimento que causou grande barulho aí nas notícias aí, né, nessa semana que passou, que a Globo acabou rompendo, né, o contrato do Carioca. Nessa decisão, aparentemente, ela tem 2 motivos, né? Ela quer garantir uma regra jurídica estável para o brasileiro, em relação à medida provisória que o nosso presidente acabou assinando, e se livrar de uma competição pela qual ela entendia que ela pagava demais. A gente tem que entender que esse campeonato carioca ele é doido, maluco, por conta disso, né? Os clubes eles ganham bastante dinheiro, principalmente Vasco, Flamengo, posteriormente Fluminense, Botafogo, enfim, em relação à transmissão da Globo. E o que a gente pode esperar em relação ao campeonato carioca, em relação à Globo, a transmissão caseira dos clubes, e se isso pode se tornar, de um modo geral, uma prática para todos os outros clubes do Brasil, seja a modo estadual, no Campeonato Brasileiro, enfim. O que você acha que a gente pode esperar aí? Como disse o Landim em uma entrevista para o Fox Sports há 3 semanas, e foi há 3 semanas, ele disse que o Flamengo, o sucesso do Flamengo em 2019 né, e o provável sucesso em 2020 é porque o Flamengo é um time que pensa no futuro. E a maneira que o Flamengo foi na justiça e conseguiu vencer é justamente porque ele está pensando no futuro. Daqui a alguns anos, a maneira que o Flamengo está transmitindo os seus jogos, a maneira que o Vasco transmitiu o seu jogo, a maneira que o Benfica faz isso, também porque o Benfica, um grande clube português, também tem problemas com a questão também de direitos de TV lá em Portugal, e outros exemplos, até do Atlético Paranaense, no campeonato estadual também. Essa maneira é a maneira do futuro. Então, é por essas e outras que o Flamengo, com todo o poder, maior torcida do Brasil, uma das maiores do mundo, com toda essa riqueza, o Flamengo não vai se submeter a valores que ele, Flamengo, né, ache ruim. Então, sendo assim, o Flamengo tem total direito de fazer isso. A Globo sabe que não é mais a Globo de 10 anos atrás, com aquele poder, e isso o ego afeta, e o ego afetando, causando o que ela fez. Ela meio que falou, já que eu não tenho Flamengo, ninguém vê nada. E até uma atitude que a Globo ela vai recorrer na justiça, né? Porque o jogo do Fluminense e Botafogo só foi transmitido hoje justamente porque a Federação Carioca recorreu e ganhou. A Globo tentou recorrer hoje, mas não conseguiu e teve que transmitir o jogo. Então, sendo assim, eu vejo uma situação muito delicada, mas
Eu acho que a postura do Flamengo, a postura do Vasco são posturas que devem ser copiadas por outras equipes, para não ficar sujeito à televisão, porque eu vejo muitas equipes reféns da Globo. Uma delas, inclusive, o Corinthians, por exemplo. Então, a gente está vivendo esse período de pandemia e muitas coisas vão mudar, outras não, né? Mas tudo depende de quem quer mudar e quem consegue vislumbrar novos meios de fazer melhor as coisas, enfim, independente em relação às finanças. E o Flamengo, ele já vem de uma gestão aí de muito tempo, né? Desde 2013, que vem pagando aí as dívidas, vem se reajustando. Teve times que os rivais zombaram, por muito tempo até perdeu bastante clássicos para o Vasco. O Flamengo nesse meio tempo nem chegou a cair, o Vasco até chegou a cair, enfim. E agora você vê o Flamengo não precisando, né? Não digo não que não vai fazer falta, mas podendo colocar o Flamengo num patamar que outros clubes, e muitos clubes eu digo que tem. Não estou aqui para querer julgar que os clubes são do mesmo tamanho do Flamengo ou se o Flamengo é maior. Mas eu vou citar aqui alguns clubes que têm uma marca muito forte, que tem uma torcida muito grande, por exemplo. Eu posso citar o Corinthians, eu posso citar o São Paulo, o Palmeiras, o Santos, enfim, os 4 grandes aqui de São Paulo, o próprio Vasco, o Grêmio, o Inter, o Cruzeiro, enfim, o Galo. Esses 10 clubes, acho que a gente pode entender mais, mas esses 10 clubes, sim, eles têm condições de chegar, não é a Rede Globo, mas com qualquer emissora, ou até com a nossa Confederação Brasileira, e dizer assim, olha, beleza, não vai ser desse jeito, jogos 15 para as 22, a minha torcida não quer, eu não vou colocar em campo. Você que manda nos direitos de cota, então beleza, eu não quero mais o seu dinheiro, eu vou pegar e vou começar a transmitir aqui sozinho. Não, pera. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai manter o dinheiro, mas a gente ficou... Porque assim, é claro que a gente sabe que por muita coisa que acontece no nosso futebol brasileiro tem interferência da Rede Globo pelo dinheiro, pelos clubes serem reféns. Como, por exemplo, a gente vê, por exemplo, o Corinthians aqui sempre pedindo adiantamento, enfim, das cotas de TV para a Globo para saldar dívidas, enfim. Então, acho que é um passo importante para o Flamengo. Nem vou avaliar se é bom ou ruim, mas é um passo importante para o Flamengo. Não sei se seria o momento ou não seria o momento, para que outros clubes talvez se encorajem. Não romper com a Rede Globo, mas acho que chegou a hora de Confederação Brasileira, chegou a hora de Rede Globo, chegou a hora dos clubes chegar e entrar no consenso e fazer um campeonato decente. Não só estadual. Todos os campeonatos que envolvam as organizações das federações dos estados ou da Confederação Brasileira, porque do jeito que está não dá. Do jeito que está, alguns ganham mais, outros ganham menos, aí acaba sendo injusto e o torcedor ele acaba não tendo um produto tão bacana. Então acho que realmente é interessante, sim. Você citou o Palmeiras. O Palmeiras, ele, na minha opinião, ele foi o grande espelho para o Flamengo tomar essa decisão, porque o Palmeiras, ele peita a Globo por já ter fechado um contrato com a Turner, né? Porque no Campeonato Brasileiro são 2 emissoras que detêm os direitos. Tem a Globo, que tem 90% dos direitos dos jogos, e tem os 10% da Turner. Mas esses 10% envolvia o Palmeiras, que era o atual campeão brasileiro, né? No caso do ano passado. Né? O Palmeiras entrava no campeonato defendendo o título. E isso para a Globo não transmitir, não divulgar o atual campeão, era ruim, né? Era ruim. E tanto que a Globo foi atrás de negociar com o Palmeiras. E o Palmeiras falou, X. Enquanto a Globo não chegou nesse X, o Palmeiras não fechou. E aí, seguindo esse exemplo, outras equipes vão seguir agora. Então, iniciado pelo Palmeiras em 2019 e agora com o Flamengo em 2020, terá mais exemplos. Que até me surpreendeu essa atitude do Flamengo, porque o Flamengo tem uma folha salarial muito alta, não estava tendo retorno, justamente porque não estava tendo jogos. Até imaginei, o Flamengo vai aceitar qualquer proposta digna da Globo justamente para manter, né? Mas mostrou totalmente o contrário. Exatamente. Bom, foi movimentada essa semana, a gente tem até mais informações, mas está acabando aqui o nosso tempo, esses 15 minutos, então foi importante para falar do Carioca, que é o que voltou, é o que já pode ser decidido na quarta-feira. Eu e Lelê ficamos por aqui, desejamos que vocês continuem bem, fiquem em casa, tá? Sigam todas as recomendações médicas.
Um beijo no coração de vocês e eu vou ficando por aqui. Valeu! Beijo, galerinha. Valeu! Valeu!